Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. A Projeane hoje vai dar continuidade com o gênero mini conto, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre a entrega das atividades, a participação nas aulas. Alguns estudantes participam, enviam atividades, fizeram a prova direitinho, mas tem alguns que precisam estar mais engajados, tá, gente? Nós terminamos a primeira unidade, agora estamos prestes a terminar a segunda unidade. Vocês precisam estar mais engajados, participar das aulas, enviar as atividades direitinho, não acumular atividades, tá certo? Enfim, cumprir com as tarefas de estudante, arrumar um tempinho, trabalha à noite, a gente dá um prazo, não precisa entregar no mesmo dia, mas só não pode deixar de fazer, gente. Quem não é visto não é lembrado. Se você não faz as atividades, se você não participa das aulas, você não vai receber pontuação, porque você não está participando, não é? Então eu espero que vocês retomem, tá? E que dê continuidade enviando as atividades, participando de tudo que é proposto pela escola, tá certo? Então vamos lá. Gente, o mini conto é um texto, é um gênero, assim como a fábula, a notícia, a reportagem. O mini conto, ele é um conto, mas muito, muito, muito pequeno, tá? É um conto bem curtinho. Aí, por isso que ele é chamado mini, porque tudo que é mini é pequeno. Mini conto, tá? O mais importante dessas histórias, desses mini contos, é sugerir, deixando para o leitor a tarefa de preencher o que não está escrito. A gente lê o mini conto de apenas 3 linhas, 2 linhas. Às vezes o mini conto tem até uma linha, mas ali tem uma história. Ali tem uma história, e aí nós, leitores, quando a gente faz a leitura daquela história que está sendo contada em apenas 3, 4, 5 linhas, a gente percebe que ali tem personagens, tem um conflito, tem um desfecho, tá? Tem uma situação inicial. Então a gente lê e percebe que quem produziu o mini conto, ele colocou só o essencial. Ele não fez nenhuma descrição, tá? Nenhuma descrição, como é feito no conto. No conto, o narrador descreve os personagens, o lugar onde acontece a história, faz todo como diz, um arrudeio. No mini conto, não. É direto, é só o essencial, tá? Por isso que ele é curtíssimo. E ele pode produzir diferentes efeitos em quem lê. Pode produzir o efeito pode despertar o efeito de tristeza, do sentimento de pena, de medo. O humor pode despertar o humor, né? A alegria, o suspense, a crítica, dentre outros sentimentos. Outras características do miniconto. O miniconto, assim como o conto, mesmo que seja muito pequeno, mesmo que ele tenha pouquíssimas linhas, a gente percebe que há uma história, há um enredo, tem uma situação inicial, o início da história, tem um problema, tem um clímax, que é o momento de maior tensão, e tem o desfecho. Às vezes, a gente não vê ali tudo isso ali claramente, mas a gente percebe por trás do que está escrito. A gente lê o que o escritor escreveu e a gente percebe todos esses elementos escrito e às vezes por trás do que está escrito, implícito, tá? O narrador pode ou não participar da história. Quando você for escrever um mini conto, você vai escolher se o narrador vai participar ou não da história, tá? Apresenta só o essencial, como eu já falei. Nesse gênero, não descreve personagens, não diz como é a personagem, como ela é, se ela é morena, se ela é galega, se ela é do interior, se ela é da cidade, não. Não dá nome aos personagens, não dá nome ao lugar, às vezes nem diz onde aconteceu. A gente é que vai imaginar onde aconteceu. O legal do mini conto é que ele fica uma abertura para o leitor imaginar.
nós leitores mergulhamos no mundo da imaginação. Nossa, como foi essa história? Como foi que se deu essa história? Onde foi que aconteceu? Quem será esse personagem? É homem, é mulher, é criança? Tá? Tem essa abertura para o leitor. O escritor deixa para que o leitor conclua a história, para que o leitor preencha o que não está explícito, claro lá, mas que o leitor possa inferir, possa deduzir, possa supor, tá? É comum um miniconto conter, às vezes, uma linha, 2, 3, 4, 5 linhas. Tem minicontos que tem 6 linhas. É curtíssimo, tá, gente? Bem curto mesmo. Ele é conciso, como eu já disse, só tem a ideia principal, tá? Tem um narrador, tem um efeito que vai causar no leitor, que pode ser de humor, engraçado, de suspense, de medo, de pena, tá? As palavras são escolhidas minuciosamente para que nada exceda, nada passe do essencial. Os principais elementos do conto, no miniconto tem os principais elementos do conto, né? Que é o começo, o meio e o fim da história. Pode variar de uma frase, o miniconto pode ser uma linha, uma frase, até uma página, pode variar. Com um número bem pequeno de palavras, há uma imensidão de significados que podem ser imaginados para o miniconto. Com apenas uma frase, ali tem uma história e a gente pode imaginar 1001 coisas com aquela frase, que só o escritor do miniconto sabe o que ele quis dizer, mas a gente pode deduzir 1001 coisas, é bem interessante. Aqui exemplos de minicontos. Caiu da escada e foi para o andar de cima. Gente, isso aqui é um miniconto de apenas 2 linhas, tá? De 2 frases. Então, o que aconteceu nessa história? Alguém aqui morreu ao cair de uma escada. Então, eu já entendi a história. Tem o personagem? Tem, porque aqui tem alguém que morreu ao cair de uma escada. Tem o desfecho? Tem, o final. Morreu, né? O clímax caiu da escada, por exemplo, né? De Adrienne Mirtz, ok? Então, aqui é um miniconto, apenas 2 linhas. Aqui tem um miniconto da Projeane que eu criei, tá? Que vocês vão imaginar agora. Eu deixei em aberto para que você, estudante da 4ª fase, possa deduzir, possa supor o que eu quis dizer aqui, o que eu quis colocar. Olha só. Assim que saí, vi. Voltei perplexa. Aí vocês vão supor. O que foi que para onde eu saí? O que foi que eu vi? Por que eu voltei perplexa? Como foi essa história? Por que aconteceu tudo isso? Então, aconteceu algo, né? Quando eu saí, vi, voltei perplexa. Então, aconteceu algo, pode ter sido, por exemplo, aqui dá 1001 possibilidades. Eu posso ter saído e ter visto uma cena de um acidente, uma cena de violência, não é? E eu voltei perplexa, assustada. Então, aqui é um miniconto, o meu miniconto, tá? Outro, uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Olha, gente, entendam, olha só esse miniconto, olha só essa história. Uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. A gente já entendeu essa história. Alguém morreu por conta de um tiro, tá? Então, e a gente deduz aqui, como eu já disse, um miniconto, o autor leva o leitor a deduzir, a imaginar que essa pessoa, que a personagem aqui que sofreu a ação, ela era jovem, pela frase, uma vida inteira pela frente. Então, ele não disse quem foi, ele não descreveu o personagem. Ele não descreveu a personagem, mas por essa frase, a gente consegue perceber que era alguém muito jovem, tá? O tiro veio por trás. Aí a gente começa a imaginar. Esse mini conto aqui é de Cíntia Moscovici, tá? De apenas 2 linhas, 2 frases. E aqui tem uma história que fala sobre a morte de alguém vítima da violência, tá? Mas não descreve o lugar onde aconteceu, não descreve a personagem, tá? É a gente que imagina como foi, por que foi que aconteceu,
Como foi? Já, se fosse um conto, seria bem maior, porque ia descrever, né, o lugar, ia descrever o que levou, o que aconteceu antes, que fez ela levar esse tiro, né? Ia descrever tudo. Já no mini conto, não, só joga o essencial, só escreve o essencial, para que o leitor imagine tudo o que está por trás, né? Quem era o personagem? A gente já percebeu aqui, alguém jovem. O tiro veio por trás, então veio por trás, ela foi pega de surpresa. Aqui não tem dizendo se é homem, se é mulher, a gente não conseguiu supor, né? Se era criança ou idoso. Olha aqui vem fazendo o resumo desse mini conto, tá? Aqui ela está explicando esse mini conto. Cíntia coube contar a história de uma pessoa que morreu assassinada numa representação da banalização da vida. Mas se a vítima é um homem e uma mulher, se mora na cidade, no campo, se era bandido ou mocinho, amante ou amado, nada disso está dito. Cabe a gente, leitor, cabe você, estudante da quarta fase, supor isso, através de suas vivências, de suas experiências, tá bom? Talvez um leitor urbano, um leitor que seja da cidade, verá aí uma ironia com a insegurança, né, que tira a vida de várias pessoas na zona urbana. Mas já um trabalhador pode ver a covardia de quem mata pelas costas, tá? Essa abertura é uma das riquezas que o miniconto nos proporciona. Essa abertura para o leitor deduzir, tá? Fazer sua dedução, supor. Outro exemplo de miniconto, veja só. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Quem escreveu esse miniconto foi Augusto Monterroso, e ele é apontado como autor o autor desse texto aqui. E esse miniconto aqui é um dos mais famosos, tá, gente? Ele é escrito com apenas 37 letras. Essa história aqui é escrita com apenas 37 letras. Aí, o que é que a gente pode interpretar daqui, inferir? O que é que está por trás? Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Esse dinossauro não é o dinossauro real, denotativo, é o dinossauro. Aqui a palavra dinossauro está sendo usada com outro sentido, fora do real, sentido figurado, conotativo. O que será esse dinossauro? O que ele chamou de dinossauro? Quando acordou, é como se ele dissesse, os problemas ainda estavam lá. Quando acordou, a gente vai deduzir. Quem é esse dinossauro? Quem acordou? Não diz quando acordou. Quem foi que acordou? Né? O dinossauro ainda estava lá. Aí a gente vai imaginar, que dinossauro é esse? São os problemas que ainda estavam lá? Uma visita que alguém não queria, que ainda estava lá? O que será esse dinossauro? Aí o autor escreve para deixar o leitor fazer suas deduções, né? Imaginar. Aqui. O leitor deve imaginar, a partir dessa frase, dessa simples frase, os eventos que precedem o acontecimento. Então, a gente tem que imaginar o que aconteceu antes disso, né? O que está no começo. Como é essa história que ele resumiu nessas 3 frasezinhas? 2 ou 3 frasezinhas. Aí, aqui. O leitor deve imaginar os eventos que aconteceram antes dessa descoberta do dinossauro. O que aconteceu antes, né? E depois, quando ele acordou, que ele viu que o dinossauro ainda estava lá, né? O que aconteceu antes dele acordar e depois, tá? A gente tem que supor, criar na nossa mente, imaginar. Com um número pequeno de palavras, há uma imensidão de significados que podem ser imaginados para o miniconto. O personagem aqui, gente, não é determinado, tá? O que acontece na maioria dos minicontos, usando a primeira ou a terceira pessoa do singular, ou seja, o narrador tanto pode participar ou não da história. Quem conta pode contar e participar da história, ou não. Aqui é outro exemplo de miniconto, vejam só.
uma história sendo contada em poucas linhas. O abraço. Ah, outro detalhe muito importante. Gente, geralmente os minicontos não apresentam títulos, tá? Vejam, aqui não tem título. A Projeane não criou o título para o miniconto da Pro. Vejam só, esse aqui não tem título, tá bom? Geralmente os minicontos não apresentam título. Só que esse aqui já tem título, tá? Varia muito. Só que é interessante vocês criarem um título para o miniconto de vocês. Quando forem para vocês produzirem, criem um título que tenha a ver com o miniconto de vocês, tá bom? Então vamos ler aqui, o abraço. Olha só. Então a história tem a ver com o abraço, né? Tem alguma coisa a ver com esse título. Desconheciam-se até aquele dia. E, no entanto, quando os bombeiros finalmente abriram a porta do elevador acidentado, encontravam-se agarrados num fraternal abraço, retorcido de seus corpos ensanguentados. Gente, essa história está mostrando para a gente, vejam só a primeira frase. Desconheciam-se até aquele dia. Os personagens não se conheciam, tá? Até aquele dia. Só que aqui conta a história de um acidente que ocorreu no elevador, não é? E eles foram encontrados agarrados, tá? Abraçados. Quer dizer, eles morreram abraçados. Eles não se conheciam, mas os bombeiros, quando abriram a porta do elevador, encontraram eles agarrados num fraternal abraço. Então, aqui é uma história, tem uma história contada aqui em pouquíssimas linhas. Não fez descrição de nada, descrição dos personagens, do lugar, o que aconteceu antes disso, tá? Depois, não, aqui é bem sucinto. O que é sucinto? É bem resumido, é bem direto, tá, gente? Sem muita conversa. O miniconto é assim, ele é bem resumido mesmo e ele conta tudo em poucas palavras. Ele conta a história usando poucas palavras. E ele dá abertura para que o leitor ele possa supor, deduzir, imaginar, tá? Dar desfechos, imaginar quem está ali por trás, o porquê aquilo aconteceu. Então, dá essa abertura para o leitor, tá certo? Aí aqui a prova vai pedir para vocês pesquisarem 3 minicontos. Vocês vão lá no Google e vão pesquisar 3 minicontos que sejam diferentes desses que a prova apresentou para vocês e vão escrever no caderno. Vão tirar a foto desse caderno com os minicontos escritos e enviar para a Pro até amanhã, tá certo? E aí até a nossa próxima aula. Um super abraço!